Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Open Mind Brasil. Bom, e hoje trazendo mais um tema muito interessante para toda a nossa rede. Vamos falar sobre inteligência intuitiva. Até alguns anos, acreditava-se que a inteligência era a capacidade de resolver problemas lógicos. Hoje já se sabe que os seres humanos possuem múltiplas inteligências e nos últimos anos o conceito de inteligência intuitiva tem estado em evidência. Essa teoria refere-se à maneira pela qual tomamos nossas decisões. Conhecendo melhor a inteligência intuitiva e sabendo usá-la, você poderá resolver muitos problemas, mas principalmente com agilidade. Isso com certeza será um diferencial na sua maneira de liderar. Para falar sobre esse assunto, convidamos o Open Minder Fernando Manfio. Fernando, que durante anos foi diretor executivo em importantes instituições financeiras como Credicard, Citibank, Itaú, Fininvest, entre outros, tendo atuado na área do crédito e gerenciamento de análises de risco. Toda essa experiência do Fernando sobre tomadas de decisões o levou a estudar mais sobre esse tema e se tornar hoje um mentor de alta performance. Ele já atendeu mais de 300 empresas e treinou mais de 10 mil profissionais. E hoje vai compartilhar um pouco desse conhecimento com todos nós. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigada por ter aceitado o convite do Open Mind Brasil. O espaço agora é todo seu, fique à vontade. Legal, legal. Muito obrigado para quem está presente, confiando em mim, e que a gente tenha uma horinha bem gostosa de reflexões e que algumas coisas talvez possam surpreender vocês, né? Então, eu trabalho, como a Lu já falou, né? Estou no mundo do crédito há 40 anos, né? 37, mas sempre com esse toque humano, entendendo como que as coisas funcionavam. Nunca achei que crédito é uma relação financeira, sempre achei que crédito é uma relação entre duas entidades, e que significa confiar um no outro. E para confiar, desde o começo, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer análises estatísticas, né? E daí começou já uma intuição, vamos dizer, vir assim para mim, uma curiosidade, né? Como é que é assim, um computador pode prever o comportamento do ser humano? Né? Com 20 anos de idade, eu já comecei a perguntar, poxa, então eu posso prever meu comportamento? Como assim? Como que isso funciona, né? Com dados? Então, enfim, comecei a refletir sobre isso já a minha vida toda, fiz milhões de modelos estatísticos, estruturei várias, né, mais de 250 empresas no crédito, treinei mais de 10 mil pessoas nessa forma de olhar para o crédito de uma forma muito humana. E sempre observando que por trás de tudo que a gente fazia, sempre tinha alguma coisa que me deixava curioso. Por que a gente diz que quer fazer uma coisa, mas não faz? Por que as pessoas compram uma tecnologia e não usam? Por que as pessoas compram tecnologia sem conhecer a tecnologia? Por que as pessoas pedem uma proposta para mim, passar o fim de semana inteiro fazendo, que era tão urgente, e deixar para olhar depois de 10 dias? Então, é uma coisa que eu sempre me deixou assim, bastante curioso, né? E eu fiquei estudando isso a minha vida inteira. E como é que a gente funciona? Como é que o ser humano funciona para trazer isso, de fato, para os negócios? Sempre foi o meu objetivo, né? Trazer para as empresas uma dimensão diferente, né, de decisões, que talvez seja o grande diferencial que a gente vai ter daqui para frente no mundo repleto de conhecimento e tecnologia. Vai sobrar o quê? Vai sobrar para a gente, né? E aí, eu chamei de número 1 hard skills, porque a gente, às vezes, fala muito de soft skills, todo mundo sabe que soft skills é muito legal e que é muito importante para as empresas, porém, eu tenho que falar de uma forma mais forte. Eu falei, cara, isso aqui é um hard skill. Vai ser a grande diferença do futuro das empresas. Como que o ser humano entende as suas decisões. Tá? É uma conotação, inteligência intuitiva, é uma conotação de uma nova dimensão mesmo. E eu vou comentar um pouquinho para vocês durante esse espaço. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma confusão. Está dando para ver os slides aí? Tudo bem? Sim, Fernando. Obrigado. Uma confusão que as empresas fazem. Outro dia falaram também para mim, e é muito normal isso e muito comum. Estava fazendo uma mentoria e a pessoa falou, mas isso aqui não é muito pessoal? Eu digo, cara, a gente tem que entender que pessoal e profissional são coisas diferentes. Mas o que significa pessoal? Significa a sua vida, as pessoas, as coisas que acontecem na sua vida pessoal, fora de você. A outra coisa, o profissional, que você tem lá a sua vida
que acontece fora de você também no trabalho. Beleza, então pode ser que você vá para um prédio, pode ser que você vá para a sua casa, e são coisas aparentemente diferentes. Mas eu não estou falando de pessoal e profissional, eu estou falando de humano. Eu estou falando das várias dimensões humanas que a gente tem. Então, como que a gente caminha por essas dimensões para entender como é que a gente vai tomar decisões e qual a correlação entre a decisão e isso tudo que eu estou falando, né? Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês como reflexão é a famosa pergunta: quem sou eu? Né? Essa pergunta, muito interessante, ela diz o seguinte: a hora que você pergunta para alguém quem sou eu, imediatamente as pessoas começam a responder o que elas fazem, não é verdade? O que elas fazem, de onde elas vêm. Eu sou mãe de tal pessoa, eu sou pai de tal pessoa, eu sou marido, sou mulher, sou esposa, Você começa a dizer circunstâncias da sua vida. Às vezes você também começa a dizer personalidades. Eu sou introspectivo, eu sou ativo. Você começa a dizer personalidades suas ou formas que você atua na vida. Mas ninguém consegue responder de fato essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? E quando a gente se identifica com essa descrição que a gente traz, aí já começa a questão da limitação das nossas decisões. Porque a gente começa a se identificar com uma imagem no espelho. Então, a gente quer descrever aquela imagem, a gente olha para o espelho e quer descrever aquela imagem. E, se possível, a gente quer melhorar aquela imagem que está no espelho. Mas, de fato, aquela imagem não sou eu. Aquela imagem não sou eu. Então, eu escolhi junto com eu e o Isaac, né, que não sei se ele está aqui, o Isaac, que eu não estou vendo todo mundo. O Isaac tá muito parceiro meu, a gente está montando uma empresa junto. Então, isso é muito bacana a gente poder falar. A gente escolheu o nome inteligência intuitiva, até porque o intuir, né, olha aqui, ó, o intuir vem, que significa olhar, né, para dentro. Intuir é olhar para lá dentro. O intuir tem a ver com contemplação, com conhecimento imediato, com pressentimento, com aquilo que nos permite adivinhar. Então é interessante isso, porque quando eu falo do eu maiúsculo, eu estou falando dessa intuição, eu estou falando desse lugar que não tem descrição, desse lugar que está pleno o tempo todo. Enquanto as nossas personalidades, as formas, elas são variáveis, elas são transitórias. Por mais que tenham vindo do nosso passado, do nosso DNA, não importa, não quer dizer quem a gente é. Pode descrever a forma como a gente atua no mundo, mas não descreve como eu sou, de fato, como eu sou. Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês podem me interromper a todo momento, tá? Se discordar também, fica à vontade. A vida é para isso mesmo, para a gente refletir. Vou passar algumas coisas, daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, do jeito que a gente tem chamado isso, assim, tem duas dimensões de conhecimento humano. Uma, conhecimento horizontal. O que é isso? É o que a gente estuda, o que a gente aprende, o que a gente, né, lê nos livros, a gente faz escolas, etc. e tal. E o outro que vem das nossas heranças, dos pais, DNA, talvez, ou ensinamentos. Então, é um conhecimento que vem, né, de fora para dentro, traz para a gente. Mas o verdadeiro conhecimento que a gente pode usar para fazer um diferencial na vida é o vertical. Cada dia mais o horizontal está aí disponível para todos nós, né? Mas o vertical, que é o mergulho dentro de nós, pouca gente tem a vontade de fazer. E é interessante, porque eu acho que existe também um mito de que se conhecer é alguma coisa ou difícil, ou impossível, ou até ruim. Né? E é interessante isso, porque quando você fala em se conhecer, muitas pessoas falam: peraí, o que significa isso? Então vamos lá. O que significa se conhecer? Da onde vem de fato esse poder intuitivo, se a gente realmente não se conhece? Não vem, ele fica adormecido. Ele fica adormecido e a gente passa a trabalhar de uma forma muito mais automatizada. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para vocês aqui, que tem a ver um pouco com a crença e o acreditar. O que significa isso? Uma coisa que a gente tem como crença fixa. E o que é o acreditar para mim? Como eu sempre trabalhei, acreditar é uma relação que você tem com o mundo, ou seja, você revalida o acreditar a todo momento. O acreditar é vivo. Né? Então, quando você fala assim, você acredita em alguma coisa? Peraí, eu tenho que sentir isso, eu tenho que perceber isso, eu tenho que ver como está funcionando. Eu tenho que olhar para isso, de alguma forma, ou intuir, ou sentir, ou perceber. O acreditar é vivo. Se alguém falar para mim, você tem uma crença fixa, essa crença está lá parada, pode estar até apodrecida, pode estar até debaixo da cama, e eu não sinto.
né? Então, o que adianta alguém falar para mim, ah, eu acredito nisso, mas assim, cara, o que significa esse acreditar na sua vida agora? Como você percebe o que você acredita em você? Então, é muito importante para mim a gente trazer um acreditar vivo, né? E aqui vai uma pergunta para reflexão de vocês, e quem quiser falar, pode falar, por favor. O que você mais ama fazer para os outros? Já parou para pensar nisso? Várias vezes, provavelmente, né? O que você mais ama fazer para os outros? Eu acho muito interessante essa pergunta. Apesar de ser uma pergunta banal, ela é muito importante para a nossa discussão aqui. O que você mais ama fazer para o outro? O que você diria? Quem quiser compartilhar comigo aqui a sua resposta ou a sua primeira visão do que você mais ama, manda aí para a gente. O Lúcio Santana no chat está falando servir. Servir, Lúcio. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? O Isaac Legal. Ivanov está falando transmitir algo bom. Legal. Deixa eu meter minha colher. Eu acho que pelo ofício eu gosto de ouvir as pessoas. Muito bom. Alguém mais? Contribuir para o crescimento das pessoas. Abre o chat. Eu gosto de ser útil. Ser útil. Ser útil. Legal. Tiago muito bom. Matos está falando no chat, Fernando, contribuir para o crescimento das pessoas. Legal. O Jorge também fala, né? Ajudar que possam conseguir seus objetivos. Né? Isso. Então, muito, muito legal. E eu já esperava essas respostas, porque, gente, mais de 1.000 pessoas que eu já fiz essa pergunta nas minhas palestras ou nos meus trabalhos de mentoria, né? Simplesmente todo mundo responde: eu quero ajudar o outro de alguma forma, né? Todo mundo, mas não é 99%, é 100% das pessoas falam: eu quero fazer alguma coisa para o outro, ou é ouvir, ou é servir, ou é ajudar. Né? Ou seja, a intencionalidade nossa, quando essa pergunta acontece, quando a gente está aqui num momento conectado, inclusivo, quando a gente está num momento de liberdade, onde a gente se conhece, né? Essa intencionalidade que a gente tem, a gente pode até chamar de um semi-propósito, né? Sem lapidação, mas assim, é a mesma para todo ser humano que eu pergunto, para todo. É incrível isso. Mas deve ter alguma coisa errada, né, gente? Porque olha só o planeta, o índice de felicidade do nosso planeta. Então, o que acontece? Nós, genuinamente, queremos ajudar o outro, queremos construir um mundo melhor. E se a gente for insistir nessa pergunta, a gente vai continuar respondendo isso, concordam? Vamos continuar nesse tema. Mas daí, então, o que acontece? De onde vem o desperdício do mundo? De onde vem tudo que está acontecendo? Não sei se alguém de vocês assistiu a palestra da Febraban hoje, né, de uma palestra sobre sustentabilidade, e nós estamos num momento de risco muito grande no mundo. Né? Não é só a guerra, mas a falta de alimentos que vai ter, a questão climática e tudo mais que a gente sabe que está acontecendo, que por mais que a gente queira ignorar, está acontecendo, né? As doenças que estão chegando cada dia mais. Então, a gente está num momento muito crítico do mundo. Se a gente está nesse momento muito crítico, por quê? Se a gente quer só ajudar o outro. E se você for perguntar para os grandes líderes, para os invasores, para quem está na guerra, eles vão falar a mesma coisa. Eu quero ajudar o outro. É óbvio que a gente está aqui num grupo seleto de pessoas que provavelmente ajudam muitas pessoas, mas, no geral, todo mundo responde isso. Mas da onde, então, que vem o desperdício que a gente está criando em todo o planeta? Há de ter uma coisa que impeça o meu intuitivo, ou seja, o meu amor, aquilo que eu realmente quero fazer, acontecer fora de mim. Há de ter algo que pare com isso, há de ter algo que distorça essa minha vontade maior amorosa de construir algo legal para o mundo. O que é esse algo? A Harvard fez uma pesquisa e percebeu que 66% dos desperdícios nas empresas e negócios, claro, do mundo, vem de vieses nas decisões humanas. Olha só, 66%, ou seja, quase 70% do desperdício do mundo são causados pelas decisões humanas. E as três principais falas, ou três principais vertentes ou fontes disso falta de intenção. E olha só, a gente acabou de falar que a gente tem a intenção. Mas na hora que a gente vai para o mundo, a gente esquece a intenção. Então, o que acontece? Que, olha, falta de intenção é uma delas. A segunda, falta de atenção. Falta de atenção, ou seja, a gente está o tempo todo, entre aspas,
cometendo o maior mal do mundo, que é a desatenção. Então, a gente fala que a gente quer ouvir o outro. Mas quem é que realmente consegue ouvir o outro? Muito pouca gente, muito poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, falta de intenção, falta de atenção e viés cognitivo. O que é o viés cognitivo? Vou falar já já, alguns de vocês devem saber, mas vamos lá. A pergunta que fica, então, é: se eu quero colocar algo bom no mundo, eu quero escutar as pessoas, eu quero amar as pessoas, eu quero servir as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a conseguirem o que elas querem, quem está no comando, né? Quem está no comando das nossas decisões? Porque eu quero uma coisa, mas decido outra, decido diferente. Então, quem é esse que está no comando? Quem sou eu? Esse eu minúsculo. Se o eu maiúsculo diz que quer alguma coisa, o eu minúsculo não faz por quê? E olha só, como é que isso é projetado para o mundo? A gente toma mais de 35 mil decisões por dia, ou seja, a cada 1,5 segundo, nós estamos tomando uma decisão. Quantas são conscientes? Quantas realmente funcionam para o mundo? Então, baseado nisso, comecei a estudar, né? Estudar muito isso. E agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vamos lá. A pergunta que eu vou trazer para você é se você decide em liberdade, ok? Então, a decisão lá, você tem algo importante para falar numa reunião. Imagina isso, você tem algo importante para falar numa reunião. Hipótese A, não falar porque não está conseguindo se expor. Hipótese B, falar porque é preciso e importante. O que seria liberdade para você? Você tem algo importante para falar na reunião. Liberdade é não falar porque não estou conseguindo me expor, ou falar porque é preciso e importante. Qual seria o significado de liberdade para você? Difícil essa pergunta, gente? Marilúcia no chat está falando que falar porque é preciso e importante, Fernando. Obrigado, Marilúcia. Quem mais? O que é liberdade para você? Essa é a pergunta, tá? Não é o que você faria. O que é liberdade para você? Fernando, posso falar um pouquinho do meu entendimento da sua pergunta? Eu achei a pergunta claro. Difícil. É difícil. Eu entendi que você está querendo saber o que seria o A ou B aí, né? Uma da decisão que traz mais liberdade para a pessoa na hora de uma reunião. É isso? A pergunta é: quando qual que das duas seria você exercer a sua liberdade? Então é essa mesmo, falar porque é preciso, importante. Algumas pessoas falam também as duas, né? Vamos para a próxima pergunta? São 3 perguntinhas para a gente exercitar essa brincadeira. A próxima pergunta é: você está lá no supermercado, isso aconteceu comigo, tá? No começo da Covid, eu estava no supermercado e atrás de mim tinha um senhor, executivo provavelmente, né? E ele começou a tomar sorvete. E na época a gente precisava estar de máscara o tempo todo dentro do supermercado. E aí a senhora que estava cuidando do caixa, hierarquicamente superior a ele naquele lugar, naquele espaço, né, disse ele: o senhor não pode tirar a máscara. E ele disse: mas eu estou chupando sorvete, né, com essa cara que eu estou te falando aqui. E essa cara é importante, tá? Essa encenação é importante porque eu vou falar já já. Mas, enfim, o que é liberdade? Tem uma regra que não pode. Liberdade é tomar o sorvete ou não tomar? O que é liberdade para você? Tomar o sorvete. Legal. Olha só, tomar, não tomar. Olha como o conceito de liberdade mexe com a gente. Pode falar, quem quiser falar, por favor. Eu sou Lúcio Santana, charada aí do Lúcio. Eu diria que a liberdade para mim aqui é poder escolher um dos dois. Eu decidir se eu tomo ou não, e não porque ela está determinando que eu não posso. Qualquer um dos dois, então. Fernando, posso fazer um comentário? Carlos Regis. Oi, Carlos, claro. Tudo sempre. bom? Tudo bem, eu acho que assim,
se tem uma regra, se foi definido por alguma razão que ali não se pode tomar o sorvete, e se a gente está pensando no coletivo, a liberdade é de não tomar, porque eu não vou ferir o espaço do outro. Legal, obrigado. Tem mais uma. Eu tenho 2 projetos para escolher. O projeto 1 e o 2. No primeiro, eu sou muito importante. No segundo, eu gosto das pessoas que vão trabalhar lá. E eu tenho que escolher onde eu sou importante, aonde eu trabalho com quem eu gosto. Qual dos 2 é a liberdade? Dois. 1. Estão percebendo, gente, como é complexo esse conceito de liberdade? E agora eu vou dar o último exemplo, né? O último exemplo para vocês, né? Que é o seguinte. Imagina que você tem uma conexão muito forte com brigadeiro, porque sua mãe fazia brigadeiro quando você era pequenininho, então ela fazia, tinha toda aquela comoção tal, e você cheirava o cheirinho do brigadeiro e tal. Daí você foi no médico, agora mais velho, o médico falou assim, ó, você está proibido de comer brigadeiro, porque isso faz um estrago incrível na sua vida. Você não pode colocar um brigadeiro na boca, ok? Aí você vai para uma festa de uma amiga, ela chega para você e fala assim, olha, Fernando, e lembro da sua mãe que fazia brigadeiro para você tal, então eu fiz o brigadeiro para você hoje. Olha só, especialmente para você. Tó, liberdade é comer ou não comer o brigadeiro. Aí, de novo, nós estamos... O conceito de liberdade é muito interessante. Eu venho estudando isso há bastante tempo e tentando entender que uma das coisas que acontece, agora saindo da brincadeira, indo para algo assim maior no mundo, uma das coisas que acontece é a gente achar que liberdade é fazer o que a gente quer, né? Quando a gente quer. E muito se refere ao conceito do livre-arbítrio, que não significa liberdade. Livre-arbítrio é livre julgar, é o julgar em liberdade. É o julgar em liberdade. Por isso que a minha pergunta é, você decide em liberdade quando? Então, como eu penso, como eu trago liberdade para o mundo, como eu trago, é que liberdade não vem antes, vem depois. A liberdade é aquilo que você sente depois de fazer aquilo que você fez. Liberdade não é antes. Eu sou livre para pensar isso. Liberdade é o que acontece depois que você pensou isso. Isso é liberdade. Então, por exemplo, eu vou fazer ginástica. Eu não estou nem um pouco a fim de fazer ginástica. Liberdade, para mim, é saber que eu vou me sentir mais saudável, melhor, depois. Então, eu exerço a liberdade no depois, não do antes. Eu tenho trazido essa provocação porque, assim, o mundo está meio que todo mundo faz o que quer, quando quer, sem respeitar os outros e, muitas vezes, respeitando não nem a sua própria saúde, como é o exemplo do brigadeiro. Por que eu sou livre, né? Se eu comer o brigadeiro, se eu não posso comer? Eu estou criando uma doença para mim. Será que eu sou livre para machucar o outro? E quando eu pergunto isso, estou acelerando um pouco, tá, gente? Quando eu pergunto isso, assim, é liberdade sim, mas para machucar o outro não. Então, peraí, então já não é fazer o que você quer, a hora que você quer. Então, talvez a gente possa entender a liberdade de uma maneira um pouco mais profunda, olhando para a liberdade que vem depois. Ou seja, será que o que eu estou fazendo traz sustentabilidade para o mundo? Traz saúde para mim? Traz amor e não doença? Traz paz e não guerra? Será que liberdade, de fato, não é eu fazer o que é preciso ser feito para que o mundo seja cada dia melhor? Será que esse não seria o melhor conceito de liberdade que a gente pudesse adotar nesse mundo? O conceito mais intuitivo, mais amoroso? Porque o que acontece? Quando a gente vive nos gostos, no meu gosto e no meu não gosto, né? Então a gente acaba fazendo o que eu gosto, mas necessariamente eu não estou servindo bem, né? Como alguém acabou de falar, na opinião
Eu acho que foi o Lúcio, né? Então, acabou de falar, espera aí, até onde vai o limite do outro? Então, a hora que eu falo até onde vai o limite do outro, eu já quebro o conceito de liberdade no mundo, que é que eu faço o que eu quero a hora que eu quero. E esse fazer o que eu quero a hora que eu quero é o que está estragando o mundo. Então, eu decidi jogar uma bomba no outro país, eu vou lá e jogo a bomba. Espera aí, é assim que funciona? Né? Então, muitas coisas estão acontecendo por esse significado de liberdade, de como a gente foi treinado. Né? Eu também achava isso, e eu há muito tempo estou pensando sobre isso, falo assim, liberdade não é uma brincadeira. Exercer o livre-arbítrio, o maior presente divino que a gente tem, o maior presente do ser humano, exercer o livre-arbítrio é algo sério. Vou ter que abrir mão de muita coisa para ser livre. Vou te abrir mão das coisas que não funcionam no mundo para ser livre. Então, quando vem essa questão de o mundo não está em liberdade, então quem é que está aprisionando o mundo? Vamos falar já já. Vou passar para a próxima pergunta, então, outra brincadeira com vocês. Vamos lá. Qual o seu maior desejo? Você quer que o mundo seja do seu jeito? Hoje é só a pergunta que vai ter que assistir de novo a live para repetir e depois pensar de novo. Qual o seu maior desejo? Você quer que o mundo seja do seu jeito? Essa é a pergunta. Você gostaria que o mundo... E você só tem um desejo, tá? Não adianta a gente ficar falando, não, eu queria se fosse... Não, é um desejo só. Você gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Aguardo comentários. Se eu for ser sincero na resposta, sim. Adoraria sincero, que fosse do meu jeito. Sincero, sempre. Exato, adoraria. Mandei no chat também, lógico, quem não? Ela pensando na sinceridade, né? Quem mais? Você gostaria que o mundo fosse do seu jeito? Aqui é o Furtado falando. Eu respondi não e estou sendo sincero, tá? Cuidado com essa vinculação. Não, para ser sincero, com sim ou com não. E você pode explicar o seu não, Furtado? Cara, porque, assim, na verdade, o mundo que eu vejo é um pedaço do que é o mundo. Tem outras verdades no mundo que eu gostaria de conhecer, que se ficar só com o mundo meu, eu não veria. Legal. Muito bom. Então, de novo, quando a gente está num lugar como esse, numa sala privilegiada, né, de pessoas conscientes e tudo mais, a gente ainda pensa um pouquinho nas respostas, né? Mas, se você for olhar o dia a dia das pessoas, o que vocês acham? As pessoas querem ou não querem que o mundo seja do jeito delas? O que você vê na rua? O que você vê no mundo? Todo mundo querendo o mundo do seu jeito. Como que você sabe disso? Porque as pessoas reclamam. Porque as pessoas brigam. As pessoas têm revolta. Porque as pessoas têm preconceito. E se você tem preconceito, você reclama. Se você reclama, é porque você quer o mundo do seu jeito. Reclamar. Você está clamando o mundo para que seja do outro jeito, né? Do jeito seu, porque assim você não reclama. Se as coisas acontecem do meu jeito, eu não reclamo. Se as pessoas não são diferentes de mim, para mim tudo bem. Então, mas em algum momento essa pessoa é muito diferente de mim, e aí o diferente vai de cada um, porque tem gente que não se importa com o tipo de diferença, mas se importa com o outro, né? Então nós criamos os preconceitos porque nós, seres humanos, queremos o mundo do nosso jeito. De fato, lá no fundo, a gente quer. A gente pode até dizer que não no momento desse, e talvez algumas pessoas realmente reajam muito bem ao mundo, mas serão exceções. Serão exceções, porque a grande maioria reclama. E se a gente reclama, simplesmente reclamar, a gente está falando que a gente gostaria que o mundo fosse do nosso jeito. Isso é muito importante de a gente perceber. Por quê? E por que a gente quer o mundo do nosso jeito? Já vou falar o que está impedindo a gente de tomar as melhores decisões, aquilo que quer que o mundo seja do nosso jeito, aquilo que quer que liberdade seja fazer o que a gente quer no mundo. E tem alguma coisa errada, lembra que a gente quer ajudar o outro? Né? A gente quer ajudar o outro, mas tem alguma coisa errada acontecendo no mundo. A gente precisa entender o que é isso, né? O que é isso? Né? E por último, Fernando, nessas... Fernando, Oi. Perdão te interromper. Não, dentro das interações aí que você falou que estava aberto, né? O Carlos estava com a mão levantada aí. Eu não vi. Desculpa. Obrigado, Cristiano. Não, sem atrapalhar muito aí, Carlos. Fernando, mas você fez um comentário
que é interessante e vem um pouco de encontro com o que a gente vê hoje nas mídias sociais, né? Porque a gente acaba mostrando o mundo perfeito nas mídias sociais, mesmo sabendo que tem muitas pessoas que às vezes não estão vivendo momentos tão bons. Quando a gente se depara com a postagem no Instagram, no Facebook, você vê lá a foto bonita, tudo perfeito, como se fosse a propaganda da margarina, né? E aí, quando você encontra realmente a pessoa, você vê ela reclamando ou com vários problemas, mas não deixa transparecer isso. Por quê? Porque no final do dia, a gente quer mostrar que o nosso mundo é perfeito, né? E muitas vezes não é. Queria só fazer esse comentário. Legal, Carlos, obrigado. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, tem alguma coisa que está distorcendo o nosso desejo maior de colocar no mundo o que a gente realmente trouxe para o mundo, aquilo que a gente realmente tem dentro da gente. E aí fica a pergunta: você confia em você? Você confia nas suas decisões? Você está confiando como você toma decisões? Quando eu percebi isso, já no mundo do crédito, que para mim o que está escrito aí, sim sem medo, não sem culpa, é a definição do crédito. Confiar o que significa confiar? Confiar significa você dizer sim sem medo. E lógico, existem riscos na vida, e o risco é a ousadia da vida. Mas quando você disse sim diante de tudo que você tem na sua mão, é sem medo. Então, se eu concedo crédito para alguém, eu não estou morrendo de medo que ele não me pague. Eu tenho que ter feito a análise correta para entender que ele vai me pagar. Existe risco. Mas a verdade é que naquele momento, né, quando eu estou casando com alguém, eu digo sim sem medo. Digo sim sem medo. Ou eu digo não sem culpa. A famosa dificuldade que as pessoas têm de dizer não. Elas ficam morrendo de culpa quando dizem não. Mas o não com culpa não é um não legal, né? Porque não é um não bendito, não é um não explicado, não é um não consciente. Então, quando eu digo sim sem medo e aprendo a dizer não sem culpa, porque, no fundo, quando a gente diz sim para alguma coisa, a gente está dizendo não para outra. Quando a gente diz não para alguma coisa, eu estou dizendo sim para outra. Então, muita gente tem essa fala: eu não consigo dizer não para as pessoas. É porque, no fundo, você está dizendo sim para coisas que não são importantes para você. Né? Então, você está dizendo não para as coisas que são importantes para você e está dizendo sim para as pessoas que estão, entre aspas, esperando de você. Mas será que você está fazendo isso por quê? Realmente você quer criar um mundo mais sustentável ou você está fazendo isso só para não desagradar? Porque você vai ficar com culpa quando você diz não. Você não aprendeu a dizer não, porque você tem culpa. Então, a gente tem que ser mais confiante em nosso sim, em nosso não. E quando eu digo sim, eu digo sim. E quando eu digo não, e não amoroso. Um sim amoroso. Eu não preciso falar, não vou fazer nada para você. Eu posso dizer, não posso, nesse momento tenho outra prioridade, não posso fazer isso. Agora, se você precisa de mim de uma certa maneira, eu posso abrir mão da minha prioridade, dizer não para mim mesmo e dizer sim para você. Ok, desde que seja sem medo, sem reclamação, né? E um não sem culpa. Então, a gente pode começar a refletir sobre os nossos sims, os nossos nãos. Eu vou pular isso aqui porque não vai dar tempo, tá? E entender um pouquinho qual é a real missão e o valor que a gente quer colocar no mundo. Qual a real missão dos negócios? Primeira missão dos negócios: servir a humanidade integralmente. Preencher as necessidades humanas. Capítulo de outra live, são 8 necessidades humanas, adoro falar sobre elas, é sensacional, né? Mas servir a humanidade integralmente. Mas será que as empresas estão servindo? Será que os negócios estão servindo integralmente à humanidade? A grande maioria a gente sabe que não. Manter relacionamentos saudáveis, ou seja, buscar a prosperidade. Será que as empresas e os negócios estão fazendo isso? Embora tenham sucesso financeiro, cresçam, será que eles realmente estão mantendo relacionamentos saudáveis? A gente sabe também que não. Muitos relacionamentos tóxicos acontecem nas empresas, grande parte tem essas questões. Tem mais ou menos, obviamente. Mas a gente vê que o mundo, por estar como está, é óbvio que não. Criar riqueza para todos. Né? Os negócios estão fazendo isso? Essa é a missão do negócio, criar riqueza para todos, não é só para mim, é para todos. Né? É eficiência com sucesso, não é só sucesso. Tem que ser um sucesso eficiente. E sustentar os reinos. Né? As empresas estão, como seres humanos, aqui para sustentar os reinos da natureza, com amor e respeito. Será que nós estamos sustentando os reinos? Isso é sustentabilidade, sustentar os reinos que a gente foi
brindado nessa vida, de uma terra absolutamente sensacional que a gente usa. Ou seja, a empresa está aqui para cuidar, e essa é a imagem que eu estou trazendo na colher. Cuidar e não usar. A gente está aqui no mundo para se cuidar e cuidar do outro, não me usar e usar o outro. Porque às vezes a gente se usa tanto, se esgota no dia, chega no dia acabado, não fez nada que realmente você quis fazer, você está se usando ou machucando o seu corpo, né? Usando você, usando as pessoas, não uma forma ruim de falar, não, porque eu estou querendo dizer usar no sentido que é diferente do propósito do cuidar. Então a gente mais usa do que cuida. Às vezes a gente tem amigos que a gente mais usa do que cuida. Às vezes a gente tem empresas que a gente mais usa do que cuida. A gente tem funcionários que a gente usa e não cuida. E a gente precisa aprender a cuidar. Mas como é que a gente pode aprender a cuidar do outro se a gente ainda não sabe cuidar da gente mesmo? Então tem um cuidar realmente de nós mesmos, que é muito importante a gente perceber. Tá? Vou pular mais uma aqui, estou pulando porque a gente tem mais 10 minutos, então eu estou acelerando algumas coisas aqui. Vamos lá. Então, o que é, de fato, essa inteligência intuitiva, esse interlegere, essa escolha? É uma coisa que tem a ver com uma entrega, né? Com a entrega de nós mesmos, para nós mesmos, para o eu maior, para a conexão do intuir, né? De olhar para dentro, de se realmente observar, contemplar a nós mesmos. Então, eu gosto muito desse mantra, né? Que é se entregar para a vida, confiar na vida, aceitar o que acontece e agradecer. Se entrega, confia, aceita e agradece. E eu falo esse mantra várias vezes para mim por dia. Se entrega, Fernando. O mundo não é do seu jeito. Liberdade não é fazer o que você está querendo fazer nesse momento. Se entrega, confia, aceita e agradece, Fernando. Se entrega, confia, aceita e agradece. Se você tem que dizer não, se entrega. Se tem que dizer sim, se entrega. Para você confiar, aceitar e agradecer. Então, essas melhores decisões que a gente quer tomar, elas vêm de outra dimensão. Não está na dimensão que a gente está atuando hoje nas empresas, por mais que a gente tenha trabalhos de comportamentais. Não bastam os trabalhos comportamentais. Eu preciso olhar para a decisão de outra dimensão, definitivamente. E aqui eu fiz esse gráfico aqui, talvez seja um pouco difícil de ver, não sei se dá para ver, que é uma brincadeira que eu fiz para falar assim, olha, o processo decisório, né? Está aqui em cima, né? O processo decisório está no topo lá. Esse é um gráfico de processo decisório. O que acontece? Primeira coisa em cima, né? Que é a decisão. E aqui do lado é o seguinte: tem um nível de liberdade e confiança, né? O termômetro de eficiência em decisões. Então, quando eu sou eficiente? Se eu só estou agindo por aí, né? Na dimensão do agir, se eu estou na dimensão do agir, que é aqui em cima o branco, né? Estou na dimensão do agir, a dimensão do comportamental, né? Eu começo a agir de uma forma despreparada, sem perceber o que está acontecendo. Se eu for para uma outra dimensão, que é a dimensão emocional, né, eu vou começar a perceber que eu tenho emoções, né? E essas emoções, na minha definição, as emoções não são sentimentos, né? São só emoções. O que significa uma emoção? Para mim, eu chamo de combo emocional. Uma emoção é um pensamento conectado a uma sensação, né? Então, as sensações e as crenças que a gente tem formam as emoções. Então, eu separo a emoção de sentimento. É uma forma de eu trazer... O que significa, de fato, sentir? Né? O que significa, de fato, sentir? Então, quando eu estou emocionado, a minha qualidade de decisão também é duvidável, também é duvidosa. E emocionado significa estou com raiva, estou com inveja, estou com preguiça, estou com qualquer coisa desse tipo, mas também as emoções românticas. Estou apaixonado, estou absolutamente... querendo realizar isso, estou com energia para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, tudo bem, mas você está conectado, né, com algo maior, com uma outra dimensão? Não, a gente está no pensar, sentir, no pensar, que chama pensar, sentir, agir, né, no pensar emocional e no agir, na dimensão do pensar, na dimensão do emocional, na dimensão do agir. E esse pensamento que a gente tem, essa emoção que a gente tem e essa ação que a gente tem está conectada por essa dimensão mais preta aqui, que é o que eu chamo de matrix, né? É o nosso corpo de dor. As memórias, os medos, né?
os vitimismos que a gente tem, as culpas que a gente traz da infância, as resistências que a gente tem, todas essas, vamos dizer assim, essas emoções do passado, essas crenças, esses pensamentos que não foram lapidados, estão aí também. Então, se eu não percebo isso, não passo por essa dimensão, não olho para essa dimensão, não entendo o meu corpo de dor, ele vai estar ali sempre disposto a atuar. Ou seja, qualquer coisa que aconteça, uma pessoa me fecha na esquina, ele é atuado, e eu vou lá e brigo com ela. O meu chefe pediu para fazer uma coisa que eu não gosto, eu vou lá e falo mal dele, né? A outra pessoa que eu não gosto, que vai trabalhar junto comigo no projeto, eu boicoto ela. Ou vou numa reunião que eu preciso falar alguma coisa importante, eu não falo, porque o corpo de dor está ali. Ele é acionado quando o mundo não é do meu jeito. E aí eu acho que eu sou livre para fazer o que eu quero a hora que eu quiser. E aí as decisões são ineficientes, porque eu não sou livre, eu estou querendo que o mundo seja do meu jeito, e eu não percebo que existe um corpo de dor, algo que eu chamo de matrix, completamente automatizada. Esse corpo de dor gera emoções e que monta um algoritmo, que é o nosso algoritmo, para quem assistiu o filme Matrix, é disso que eu estou falando, é uma matrix automática, exatamente como acontece nas redes sociais, os algoritmos das redes sociais. Se você faz isso, isso e isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, isso e isso, é tudo muito já programado, né? E aí a gente toma 35 mil decisões por dia, né? Uma decisão a cada 1 minuto e meio, quantas delas já estão programadas? E o algoritmo, não tem nada de ruim. A questão é que a gente não avalia esse algoritmo que foi criado na nossa infância para nos defender da frustração, para nos defender daquilo que a gente nunca aprendeu a lidar, né? Nós, como seres humanos, principalmente no Ocidente, não sabemos lidar com a frustração, porque quando a gente é criança, a gente não aprendeu. Depois a gente vira adulto, aprendendo a se defender, e vai criando uma capa, que é essa capa em cima aqui de decisões, né? Então, para esconder o nosso corpo de dor, porque a gente não conhece essa etapa, essa dimensão da nossa vida. Então, quando eu chamo de intuitivo, é quando eu passo a conhecer não só o pensar, sentir, agir da superfície, atravesso o meu corpo de dor e entro, de fato, no intuir, na inteligência intuitiva, numa dimensão de consciência, no sentir, que a gente chama, eu, Isaac, de feel set, né? A gente chama de feel set isso. Então, a gente está trabalhando agora no hard skill, né? No lugar de aceitação, de cura, de criatividade. E aqui o nosso nível de confiança e liberdade, quando a gente está conectado com a gente mesmo, é muito maior. E aqui é onde eu trabalho o autoconhecimento, o amor, a intencionalidade, a sustentabilidade, a singularidade, são de uma forma intuitiva. Então, a gente tem uma forma de lógica de atravessar essas dimensões aqui e chegar até aqui, sentir essa intuição e daí sim voltar para lá e reprogramar a nossa matrix, reprogramar o nosso processo decisório, porque grande parte do processo decisório da nossa vida, das empresas, está muito pautado nessas primeiras 3 dimensões, agir, emocional e pensar, escondendo, porque não se acha que isso é coisas de empresa, trabalhar o nosso corpo de dor, a nossa matrix do passado, aquele passado que a gente se identifica, que a gente olha no espelho, quando a gente olha a imagem, não sabe responder quem sou eu, então a gente fala assim, eu sou essa imagem. Essa imagem é reflexo das minhas memórias do meu passado. Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. A questão é que eu não consigo escolher, porque eu não conheço, eu não reconheço tão fortemente quanto eu deveria reconhecer. Então, quando eu não consigo escolher, de fato, eu fico à mercê do algoritmo que foi montado durante a minha vida inteira, que hoje toma decisões por mim, nas empresas, na liderança, em qualquer lugar. Então, obviamente que tem horas que eu consigo superar a Matrix, mas é muito pouco perto do poder que a gente tem de superação dessa Matrix. Então, quando a gente tem 3 perguntas, né? três falas, quando eu quero tomar uma decisão, toda decisão tem um querer, né? Toda decisão tem um poder e toda decisão tem um fazer. Mas eu tenho que me questionar, de onde vem o querer? De onde vem esse querer meu? De onde nasce esse desejo meu? De onde vem esse meu querer? Eu quero fazer isso na empresa, eu quero criar esse produto, essa solução, eu quero falar isso para essa pessoa, eu quero me relacionar com essa pessoa, eu quero comer isso, eu quero trabalhar o meu corpo dessa maneira. De onde vem esse meu querer, esse meu desejo? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. A segunda pergunta que eu deixo para vocês é: o que sustenta esse poder?
Será que eu vou falar que eu quero fazer uma coisa que é hoje, que vou abandonar uma coisa que não funciona para mim e ela não dá certo por quê? Eu faço uma semana e paro, vou fazer dieta, faço uma semana e paro. Eu começo a ouvir as pessoas, de repente já não estou ouvindo mais. Aí eu faço um curso de comunicação não violenta, bacana, faço umas 2 semanas conseguindo falar com as pessoas de forma amorosa. Na terceira eu já caí para trás. O que sustenta isso? Que poder sustenta uma transformação genuína? Uma transformação que realmente vai ser realizada de forma eficiente. O que sustenta isso? Então, a primeira coisa é saber de onde vem o querer. A segunda pergunta que eu me faço é o que eu vou fazer para sustentar isso? E a terceira pergunta que eu me faço é para onde isso vai me levar? Ou na resposta melhor seria para onde isso vai nos levar? Onde isso nos leva? Onde essa decisão que eu estou tomando nos leva? São 3 perguntas que eu me faço todos os dias, praticamente várias vezes ao dia, para tentar entender um pouquinho. Por quê? Porque são nossas decisões, né? São minhas decisões e não minhas condições que determinam meus destinos. Inspirado por Tony Robbins. Tony Robbins disse isso, e é muito importante a gente perceber que muita gente acredita ainda que o destino, ele chega para nós, né? É quase um fruto do acaso. E eu vou tomando decisão meio inconsciente e ele chega. Mas, de fato, o destino que você realmente quer, ele está aqui e agora, em cada decisão que você toma. Cada decisão que você toma aqui e agora contém o destino que você quer, uma partezinha do seu destino. Então, por isso que a gente tem trazido essa conotação, como eu disse no começo, né, o Isaac, a gente está começando a trabalhar junto sobre isso, né, e começar a ter uma proposta para todos, né, para terminar o nosso, pelo menos a minha fala aqui, gente, o futuro, eu fiz um curso na Startse, e o resumo do curso é esse aqui, ó. Um curso sobre inovação da Startse, né? MBA em inovação. Observação e curiosidade contínua nas decisões, sem julgar. Então, a primeira característica nossa para o futuro é aprender a observar como a gente funciona, observar a nós mesmos, observar a intuição, entender o que é a Matrix, entender como isso funciona, qual a lógica das nossas decisões, sem julgar. Só observar. E perguntar, isso não é interessante? Olha como eu funciono. Isso não é interessante? Eu acho que liberdade é isso, eu quero o mundo do meu jeito. Nossa, mas que interessante isso, eu queria o mundo do meu jeito. Parece que eu sou um pouco mimado. Sim, eu sou mimado. Foi assim que eu fui treinado. Né? Eu não soube lidar com frustração. Não é interessante isso? Agora eu posso. Agora eu posso olhar para isso. Agora o mundo pode olhar para um mundo completamente diferente se a gente sim decidir de forma consciente. Né? Será que essa resposta que eu estou dando para o mundo é a melhor possível? Né? Em qual preconceito posso estar preso? Né? Qual medo que eu estou sentindo que pode ser enfrentado? Que cultura que precisa ser desconstruída para o novo nascer? Essa cultura que a gente tem no mundo, o que precisa ser desconstruído? O que mais é possível para o mundo? Então, acionar a curiosidade e o interesse, né? Sempre atento aos sinais que existem aqui na nossa frente e os sinais que o mundo está nos dando. As consequências atuais, os sinais que o mundo está trazendo para nós não são pequenas, são muito grandes e assustadoras, diria eu. Eu fiquei assustado hoje com a palestra que eu vi na Febraban, fiquei bastante assustado com todos os dados que ele trouxe, seja de doenças, seja de coisas que estão chegando de clima, de preços das guerras e tudo que está acontecendo. Então, mas o que mais é possível? Não é possível que a gente crie um mundo tão pequeno, né? Tão pequeno, em termos dos seres humanos, destruindo um mundo tão gigante. Mas por que isso? Talvez a gente não é curioso por entender bem quem a gente é. Quem é esse eu, com E maiúsculo, né? O que está por trás das nossas decisões? E a decisão é simples assim. A gente precisa de fazer um MBA, né? Mind, Body and Action, MBA. Né? Precisa entender a nossa intenção no pensar, ou seja, a nossa intencionalidade, confiar na nossa identidade. A gente precisa trazer sustentabilidade no sentir, né? Saber sentir de verdade, não ficar nas emoções o tempo inteiro, as emoções que vêm de uma matrix de pensamento, mais sensações. Não, sentir de verdade. O que a gente sente? Buscar a intuição no sentir. Essa liberdade que a gente tem na nossa própria presença. Né? E depois, sim, a gente vai para uma eficiência no agir. E aí a gente coloca no mundo a nossa singularidade. Né? A gente prospera na superação. Né? Então, o primeiro, né? O mindset, a intenção do pensar, ou seja, a fonte, o porquê, o ser. O segundo, no sentir, é o como, o meio, o estar. E o action é o que, o quando, o onde e o destino. É isso, gente.
Estou aqui à disposição para vocês, do que vocês gostariam de comentar e perguntas. Estou à disposição para bate-papos depois também. Fico totalmente à disposição de vocês do Open Mind tão querido. Eu sou muito feliz de participar do Open Mind, né? Encontrei gente muito bacana, muito maravilhosa, pessoas que me inspiram, pessoas que são muito, muito especiais para mim, né? E até estou fazendo até uma sociedade dentro do Open Mind, com o Isaac, que está aqui agora, e é um prazer muito grande estar com vocês, e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a sua vida. Maravilha, Fernando. O pessoal que quiser participar, fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, só levantar aí a mãozinha. E eu tenho uma pergunta, Fernando, que é como que a gente faz assim na prática, ali no dia a dia, né? Lá na empresa, precisando tomar uma decisão ali importante e precisando realmente ali tomar uma decisão mais ágil. Qual que é o melhor caminho, né, na prática ali? Que a gente sabe que agir pela intuição é não pensar muito, né? Porque se você ficar pensando demais, você acaba, às vezes, até se confundindo e gerando um outro problema ainda maior. Então, qual que é aí, pela sua experiência, o melhor caminho na prática ali da tomada de decisão? Não, o que eu faço para mim, Lu, é sempre fazer aquela pergunta, né? Qual a fonte do querer, né? Qual a fonte do poder, da onde vem o meu querer e para onde me leva o meu fazer. Eu sempre faço essas 3 reflexões. Acho que essas 3 perguntas trazem você por uma reflexão ali imediata, né? Só que tem muitas decisões que você não pode tomar assim, né? Na hora, assim, então, pode esperar. Muitas coisas são muito rápidas na nossa vida. Então, o que acontece? A gente tem que treinar antes, né? Como tudo. Então, a gente treina a presença, né? Treina a consciência. Treina todo santo dia, fazendo essas perguntas para as pequenas coisas no dia a dia. Pequenas coisas. Você vai falar com alguém, você faz essa pergunta. Isso começa a ficar intuitivo, lembra? Porque o intuitivo não tem tanto esforço, ele vem lá de dentro. O que é difícil é mudar o nosso hábito. Mas chamar a intuição, ela vem se você dá espaço para ela. E como que você dá espaço para a intuição? Presença. Presença. Então, é trabalhos de presença o dia todo. Presença quando você caminha, presença quando você olha alguém, presença de exercício de mindfulness, de meditação, presença na natureza, presença com seus filhos, com a sua esposa, presença, presença, né? Deixa o celular de lado, presença. E aí a gente começa a perceber o corpo, como você senta, como você come, como você age. Então, tudo isso aí é prática. E a partir do momento que você faz essas 3 perguntas, você vai começar a perceber que o mundo começa a ficar meio complexo, porque essas 3 perguntas não são simples de responder. Então, você vai naturalmente começar a praticar. E aí, quando você precisar, no momento difícil, vai estar lá esse poder disponível para você. Então, é uma questão muito mais de prática mesmo, do que de uma coisa que surge na hora, entendeu? Ela vem quando você pratica e ela está lá à sua espera. Óbvio que tem uma lógica para trabalhar tudo isso, né? Não é à toa que você chama de hard skill, né? Hard skill, exatamente. Não é simples, é um hard skill, porque para mudar o mundo que a gente está é hard mesmo, é hard, não tem outra opção. Olha o mundo. Isso aí. Né? Cristiano, queria fazer uma pergunta também, né? Cristiano, eu vi sua mão levantada. Na verdade, foi até intuitivamente, eu só levantei aqui para fazer um gesto, mas o Fernando, ele sempre fala aí dessa... Ele é o que acredita, né, que o crédito está ligado à confiança. Mas até que ponto essa confiança no mundo de hoje ela é palpável, Fernando, dentro desse matrix que você fala aí? Então, ela não é palpável, né? Quando eu estou fazendo esse trabalho, me coloco em prol do mundo para fazer esse trabalho, a confiança de hoje ela não é palpável, porque ela tem objetivos da Matrix, vamos dizer assim, objetivos superficiais, muitas vezes. E ninguém está a fim de pagar certos preços, é igual sustentabilidade. Muita gente está dando esmola e chamando isso de sustentabilidade para o mundo. Não está realmente revendo o seu produto, não está revendo realmente as relações, não está revendo realmente como você toma decisões. Né? Então, de uma certa forma, está difícil, né? Tá difícil o mundo como a gente está hoje, exatamente por isso. Né? Não é uma coisa assim não estamos no intuitivo, né? Estamos meio que na superfície, tomando decisões na superfície. Então, é complexo isso mesmo, não tem saída, não é rápido e vai precisar de todo mundo. Como disse o cara hoje lá na palestra, eu não lembro o nome dele, agora é um nome difícil. Ele estava comentando, não adianta um país fazer uma coisa ou outro fazer, vai ter que ser todo mundo.
Vai ter que ter todo mundo. E como é que você junta todo mundo em prol do mesmo propósito? Que é o quê? Sustentabilidade, saúde, amor, né? Vamos chamar de amor, que é mais fácil? Amor, né? Amor com rigor, amor verdadeiro, né? Não um amor romântico, o amor verdadeiro. Qual que é a nossa intenção de tomar decisão? Amor. Então, se você está cobrando uma juros de crédito, dando um crédito para aquela pessoa, que acontecia em muitos clientes que eu atendia, dando crédito, ele está sabendo que ele está, né, que o ano que vem, igual a inadimplência esse ano que está alta. Por quê? Porque o ano passado a gente aproveitou e começou a oferecer, né, crédito. Sem treinar, sem baixar os juros, não tem jeito. Tem uma equação, alguma coisa, alguém vai ter que perder alguma coisa. E no caso é o mais fraco, né? Maria Lúcia, fique à vontade. Obrigada. Nossa, Fernando, gostei demais das provocações que você trouxe. Aliás, eu chamaria, eu não sei se o pessoal do Open Mind já está se chamando assim, mas o provocador das reflexões do grupo. Sempre que eu vejo você perguntando alguma coisa, é sempre uma pergunta bem profunda. E me veio aqui na cabeça essa questão de tomar decisão com relação ao futuro, né? Porque você falou aí que o cara apresentou um futuro horrível para a gente aí nos próximos anos, e eu vejo que às vezes a gente toma decisões agora, pensando no futuro, mas muito mais pautado pelo medo do errado acontecer, né? Por exemplo, essa fala do Cristiano de confiança é muito isso, né? Tá aumentando o nosso medo em confiar nas pessoas e, portanto, está diminuindo a nossa confiança em dizer sim. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com essa questão da gente não conseguir decidir em prol do mundo, ou em prol das pessoas, em prol do servir? Eu acho que tudo tem a ver. Aqui eu falo assim, o pedacinho do seu destino está em cada decisão que você toma, né? Cada decisão. Então, o que eu tenho a ver eu comer hoje com alguma coisa que eu conquistar, a compra de um carro daqui a 2 anos? Pode ter a ver, né? Pode ter a ver. Talvez tenha a ver, pode ser que você não esteja nem vivo para dirigir o carro, ou você gastou tudo em comida no começo. Pode ter a ver. Então, tudo tem a ver. E quando a gente está decidindo de forma, vamos dizer assim, sustentável, conectado com o intuitivo, para mim, o natural é você decidir aquilo no amor, naquilo que é saudável. Então, você não precisa ficar muito preocupado com o futuro, porque o futuro, de fato, vai nascer naturalmente, porque já está acontecendo aqui hoje. Então, qual é a única solução para mim, né? No meu caso, e eu também estou dominado pela Matrix, que nem todo mundo, estou num caminho, sou uma jornada, não sou nada iluminado, né? Eu estou fazendo esse trabalho para mim, em primeiro lugar, para mim, e depois para trazendo para o mundo. Eu não vou jogar para o mundo uma coisa que eu não vivo na minha vida. E não é simples, nem para mim, nem para ninguém, né? Então, quando eu digo assim, se cada decisão que eu tomo agora for no amor, vou falar no amor, tá? Fica mais fácil. Saúde, sustentabilidade, propósito, tudo isso é amor, né? Então, eu vou falar no amor. Se eu tomo uma decisão no amor agora, estou construindo outro mundo. E aí, talvez, a pessoa que esteja do meu lado se inspire em fazer a mesma coisa. E talvez se eu abra mão de alguma coisa, eu como empresa abra mão de uma parte de uma coisa para ser mais sustentável, talvez a empresa do lado possa me copiar. E se eu como líder abro mão de certas coisas, eu falo abrir mão porque a gente precisa abrir mão de certas coisas para deixar o novo vir. Porque se a gente ficar se prendendo no que a gente tem hoje, a gente está full. Então, o que a gente faz? Tem que abrir mão de algumas coisas. E aí eu abro mão das coisas que eu posso abrir mão, que eu estou conseguindo abrir mão naquele momento, para deixar vir algo completamente novo. Não existe outra forma. Isso acontece em cada decisão. Então, na minha visão, a gente não está aqui para pensar no futuro, né? O futuro é pensado a partir da presença, não do medo. O medo é a Matrix, né? O medo é a própria Matrix, né? É o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido, é o medo de sofrer. A gente acha... Essa palestra são 3 horas, né? Que eu resumi em uma aqui. São 3 horas de palestra. O medo de sofrer, o que significa sofrer? Não aceitar a dor. Então, a gente ignora que existe uma dor no mundo. E é dolorido ver a palestra dele hoje. Doeu bastante, né? Então, assim, é dolorido ver o que a gente está construindo. E a gente acaba a palestra dele, a gente sai e esquece que ele existe, porque a gente simplesmente fala, não vou pensar nisso não, porque isso faz sofrer. Mas, cara, a gente tem que aprender a lidar com a dor. Porque a gente, por não querer lidar com a dor, né, de abrir mão de certas coisas, por exemplo, por não saber lidar com a dor de, por exemplo, não comer o brigadeiro, eu acabo estragando a minha saúde. Por quê? Porque é dolorido não comer o brigadeiro. Tem a memória da mamãe. Eu vou ter que aprender a falar com a pessoa. Tem um monte de coisa bacana sobre o brigadeiro, mas comer o brigadeiro não é o mais importante. O importante é você lembrar da memória da sua mãe, explicar para sua amiga por que você não pode comer o brigadeiro e ela ficar muito feliz por você.
porque ela te ama, ela quer ver você com saúde. Então, aí a gente vai falar assim, não, vamos esquecer o assunto. Pá, bota o brigadeiro na boca. Né? E o brigadeiro, álcool, drogas, violência, sexo, pornografia, tudo que a gente faz para anestesiar a dor que a gente sente a olhar para alguma coisa que não é do nosso jeito. Né? E o mundo hoje está ficando do jeito do nosso medo. Essa é a verdade. Desculpa, gente, é à noite, 8 horas da noite, eu falando isso, mas assim, eu falo com amor, porque a gente tem que mudar isso. Se a gente começa, nós mudarmos isso, apresentarmos para as empresas, fazermos esse trabalho nas empresas, as coisas vão começar a mudar. Né? E quando que a gente pode mudar? Só existe uma única chance, agora. Não dá para deixar para amanhã. Deixou para amanhã? Dançou, porque você vai dormir, vai esquecer toda essa palestra. Ah, que palestra bacana. Foi uma bosta, foi legal. Não vai servir para nada. Ou você coloca uma atitude hoje, alguma coisa, um pensamento hoje que seja, não precisa, um pensamento hoje que seja antes de dormir. Uma coisa que você está querendo abrir mão há muito tempo, que você não está conseguindo abrir mão, abre um pedaço dela. Então, se você, por exemplo, quer abrir mão de comer um prato de lasanha à noite, come 1/4 do prato de lasanha à noite. Faz alguma coisa que signifique que você está com mais amor por você. Né? E o que a gente quer? Que você tenha mais amor por você. Por quê? Porque se você tem mais amor por você, você tem mais amor por o mundo. E se você está com medo, como você falou, de tomar uma decisão, e eu também, tá? Quando a gente tem medo de tomar nossas decisões, a gente está colocando o quê no mundo? O nosso medo. Não tem outra conexão. Se eu estou amor, eu boto amor. Se eu estou medo, não existe eu estar no amor e botar medo. Não existe eu estar no medo e botar no amor. Não existe isso. Então, é uma coisa que a gente traz para a nossa vida prática mesmo, como a Lu falou. O que é a prática? A prática é ir treinando a cada momento. Né? Um pensamento aqui, abre mão disso aqui, uma fala diferente, aquela pessoa que você nunca perdoou. Está na hora. Né? Já em algumas palestras minhas já teve gente que não falava com um monte de gente, voltou a falar, uma pessoa não falava com a filha há 3 anos, voltou a falar depois de uma palestra. Aceita as pessoas como elas são e dá o seu amor. E talvez elas possam, a partir do seu amor, deixar o amor delas também fluir. Enquanto você resiste àquela pessoa, ela vai resistir, porque resistência é medo. Então, se você tem medo daquela pessoa, não quer ficar perto dela, ela vai fazer a mesma coisa com você, a não ser que ela tenha começado a transição do amor. Né? Então, é muito importante que a gente faça alguma coisa hoje, aqui, agora, nesse momento. Maravilha, Fernando. Obrigada pelas reflexões, pelas provocações. Tenho certeza que saímos hoje aqui dessa live incomodados, mas um incômodo positivo, né? De pararmos para refletir aí nas nossas decisões aí do dia a dia. Então, vamos começar, a partir de hoje, né, a mudar a Matrix, com a ajuda do Fernando, que faz parte do grupo e está se colocando aí à disposição, né, Fernando? E eu tenho certeza que cabe aí uma parte 2, parte 3 dessa live. Vamos programar, porque o assunto realmente é denso e pede pede bis, né? Pessoal, muito obrigada pela presença de todos, excelente noite e até a próxima. Fernando, obrigada mais uma vez. Vou devolver a palavra para você se despedir, suas considerações finais. Não, eu só quero dizer, desculpa se algumas pessoas ficaram mais incomodadas, eu não quero trazer incômodo negativo, quero realmente trazer uma possibilidade de mudança. E agradecer a atenção, a paciência de vocês e a participação. Tá? Com muito amor, gratidão aí.